Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vou falar aqui um pouquinho para vocês de forma mais organizada, fiz algumas lives, mostrando aí o que a NASA está falando dele, mas vamos aqui fazer algo um pouco mais organizado para você e explicar melhor sobre o Nancy Grace Roman. Para quem não sabe o que é o Nancy Grace Roman, é o próximo grande telescópio espacial que a NASA vai lançar, daqui falta menos de um mês, para o lançamento do Roman. O pessoal chama ele de Roman só para ficar mais curto, para ficar mais ágil de falar. Então, em menos de um mês, a NASA vai colocar no espaço um baita de um telescópio espacial. Vamos explicar um pouquinho, então, e falar aqui algumas características muito interessantes e, principalmente, para que o Nancy Grace Roman está sendo lançado. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje vamos falar aqui sobre um telescópio espacial sensacional que é o Nancy Grace Roman. Ele tem o seu lançamento aí, está planejado, está programado para acontecer no dia 30 de agosto de 2026, a bordo do Falcon Heavy da SpaceX. Um lançamento muito aguardado e um lançamento que, por incrível que possa parecer, está 9 meses adiantado, hein? A gente que estava acostumado aí com o James Webb, que ficou enrolando a gente anos e anos, pelo menos uns 10 anos, você tem um telescópio espacial que vai ter o seu lançamento adiantado. Isso é realmente algo incrível que está acontecendo, mas tem uma razão por isso que nós vamos trocar uma ideia aqui. Qual que é a grande diferença, A principal pergunta durante as lives aí que a NASA fez e tudo mais é: qual é a grande diferença do Nancy Grace Roman para o James Webb e para o telescópio espacial Hubble, por exemplo? A grande diferença deles é o seguinte, pessoal: embora o espelho do Nancy Grace Roman seja do mesmo tamanho do espelho do Hubble, eles têm 2,4 metros de diâmetro, o Nancy Grace Roman ele tem uma câmera com um sensor gigantesco, e isso faz com que ele tenha um campo de visão que é 100 vezes maior do que o do telescópio espacial Hubble. Se você, o pessoal faz uma analogia com televisão, por exemplo, se você fosse cobrir uma varredura do Nancy Grace Roman, você ia precisar de 500 mil TVs 4K para poder montar a imagem dele inteira. Então, assim, é muito interessante. E aí vem a grande questão: por que será que o Nancy Grace Roman ele está tão adiantado assim? Porque ele foi doado. Exatamente. O espelho principal e vamos dizer assim, o equipamento, o bus, o satélite em si, a NASA não precisou fabricar. A NASA ganhou. Esse era um satélite espião, era um satélite militar, era um satélite do NRO, que a gente faz vários lançamentos aí, ou seja, imagina quantos Hubbles o NRO não tem no espaço. E ele doou 2 telescópios para a NASA, 2 equipamentos para a NASA. Então, esse Nancy Grace Roman, ele é uma doação. Na verdade, ele tinha outro nome, tá? Ele foi sempre chamado de WFIRST, que é o Wide Field Infrared Space Telescope. Por quê? Porque ele vai observar tanto na luz visível como no infravermelho próximo. Então, isso pode ser um fator decisivo para que ele tenha ficado pronto 8, 9 meses antes do prazo e, principalmente, bem abaixo do orçamento, óbvio, A NASA não precisou gastar com isso aí e ela pôde focar nos instrumentos, tá? E ela pôde focar nos instrumentos que vão equipar o Nancy Grace Roman. Para quem não sabe, ele tem esse nome, Nancy Grace Roman, em homenagem a Nancy Grace Roman, que era chefe de astrofísica da NASA, e ela que lutou, tá? Ela lutou
para poder ter um telescópio espacial. Ela foi a primeira pessoa que vislumbrou que se a gente colocasse um telescópio acima da atmosfera, a gente ia ganhar muita coisa. Em 1959, apenas 6 meses depois da NASA ter se fundado, a Nancy Grace, ela assumiu o departamento de astrofísica da NASA e ela brigou a vida inteira dela para ter um telescópio espacial. Ela morreu em 2018, aos 93 anos, e ela é conhecida por todos como a mãe do Hubble. Se não fosse ela, não teria telescópio espacial Hubble. Para a gente ser assim bem justo, na verdade, não foi só ela, tinha ela de um lado e tinha o Spitzer do outro. O trabalho da Nancy Grace era convencer principalmente ali os parlamentares a gastar uma grana no telescópio espacial, enquanto o trabalho do Spitzer era rodar os Estados Unidos tentando convencer estado por estado de que era importante ter um telescópio espacial. Então o trabalho conjunto do Spitzer e da Nancy Grace Roman fizeram o Hubble chegar no espaço, mas ela era a chefe desse setor da NASA, então ela é conhecidíssima como a mãe do Hubble, a mãe do Hubble. Então isso é muito legal. E uma coisa que ela também propôs, logo que ela chegou, foi o seguinte, isso nós estamos falando, tá? Em 1959, 1960. O primeiro exoplaneta só foi descoberto em 1995. Mas em 1960, a Nancy Grace ela teve uma ideia sensacional, que era colocar um anteparo na frente de uma estrela para tampar a luz da estrela e você ver possíveis planetas ao redor dela. Esse equipamento ele é chamado de coronógrafo e um deles vai estar presente no Roman, no telescópio espacial Nancy Grace Roman. Beleza? Então, assim, é muito interessante, né? Todo este trabalho aí que foi feito pela Nancy Grace, lá, lembrando, né, lá na década de 60, tá? Ela teve essa ideia. Então, como eu falei, o telescópio ele tem 2,4 metros de diâmetro, o mesmo diâmetro do Hubble, mas a câmera é que é a diferença. Essa câmera tem um nome, ela chama de Wide Field Instrument, ou seja, instrumento de campo amplo, de campo vasto. E existem nessa câmera 18 detectores de infravermelho próximo, cada um tem o tamanho de uma bolachinha, tá? E são sensores de quase 300 megapixels. Isso faz com que o campo de visão seja de 0,28 graus quadrados. E isso é 100 vezes maior do que a câmera infravermelha do Hubble, que tem a mesma resolução, né? Na prática, o Roman ele varre o céu cerca de 1000 vezes mais rápido. Isso é uma das grandes coisas, uma das coisas muito legais desse telescópio. Por telescópios que têm um campo de visão muito amplo assim, a gente fala que são telescópios rápidos, óbvio, né? Ele sai varrendo o céu e ele não fica focado. O James Webb e o Hubble são telescópios de detalhe. E o Nancy Grace Roman é um telescópio, podemos dizer assim, de contexto, né? Que ele dá a visão ampla do céu que a gente está estudando, beleza? Outros detalhes aqui importantes, né? O jeito que esse telescópio vai funcionar vai ser um pouco diferente do Hubble e do James Webb. Enquanto no caso do Hubble e do James Webb, os pesquisadores têm que fazer um projeto, mandar, esse projeto tem que ser aprovado e tudo mais. No caso do Nancy Grace Roman, não. Ele vai ficar varrendo o céu, ele vai gerar 11 terabytes de dados por dia, e esses dados vão ficar sendo armazenados num data center, e os astrônomos do mundo inteiro vão poder ter acesso. Os dados vão ficar públicos para que qualquer astrônomo, qualquer pesquisador, qualquer pessoa em si, possa entrar lá e ter acesso a essas informações. Nos outros telescópios não é assim que acontece. Você manda um projeto, seu projeto é aprovado, e aí a partir dali é que começa todo um trabalho a ser feito. Beleza? A NASA, o que esse telescópio vai fazer? Quais são os objetivos dele, né? Então, a NASA dividiu a missão. A missão ela tem uma previsão para durar 5 anos. Tá? Isso pode mudar? Pode, depende de como ele for colocado em órbita. Se ele for entrar em órbita de uma maneira muito bem feita, como foi o caso do James Webb, pode ser que a missão dele se estenda por mais anos. Mas a princípio, a missão do Nancy Grace Roman são 5 anos trabalhando. E a NASA pegou e dividiu a missão dele em 3 grandes levantamentos. Beleza? Então vamos lá. O primeiro deles cobre mais de 5.000 graus quadrados do céu, ou seja, isso é 12% do céu, tá? E vai durar um pouco menos de 1 ano e meio. E
qual que é o objetivo deste primeiro levantamento? São centenas de milhões de galáxias, tá? Centenas de milhões de galáxias. E eles querem estudar as deformações na forma de cada uma delas. E aqui entra o que a gente chama de lente gravitacional. Porque como a massa, a gente já sabe, né, que a massa distorce o espaço-tempo, então ela distorce a luz também que passa por ela, e isso faz com que a gravidade, a gente use a lente gravitacional como se fosse uma lupa. E medindo a distorção de milhões e milhões de galáxias, a gente pode desenhar onde está a massa que não emite luz nenhuma. E onde a gente tem massa que não emite luz nenhuma, a gente estuda o quê? A matéria escura. Então, uma das maneiras de se estudar matéria escura é através de lente gravitacional. Então, este primeiro grande projeto do Nancy Grace Roman é estudar matéria escura, mapeando centenas de milhões de galáxias. Beleza? O segundo levantamento vai ser um levantamento muito legal, que vai ser apontando o telescópio para o centro da Via Láctea. Vão fazer 6 campos, cada campo desse vai ter 1,7 grau quadrado, ou seja, é a área basicamente de 8 luas cheias, tá? Para vocês terem uma noção na cabeça. O Roman vai fotografar esse pedaço a cada 12 minutos, em temporadas de 72 dias, somando no total 438 dias de observação, tá? Quando uma estrela passa na frente da outra, a gravidade dela, né, amplifica o brilho da estrela de trás por alguns dias. Se houver um planeta em volta, o brilho dá um segundo salto. O gráfico, né, de curva de brilho da estrela vai ter um salto porque uma estrela passou perto e um outro saltinho porque o planeta está ali. E assim, né, que se espera, olha só o que os pesquisadores esperam com Nancy Grace Roman, achar mais de 1.000 exoplanetas, incluindo centenas dos tais planetas órfãos que a gente chama, tá? São aqueles planetas que estão vagando por aí sem ter estrela nenhuma, tá? Então isso é um grande serviço aí que o Nancy Grace Roman vai fazer, tá? Então esse é muito legal mesmo, porque é descobrir exoplanetas, né? O terceiro é o seguinte, o terceiro grande projetão do Nancy Grace Roman é vigiar 2 pedaços do céu a cada 5 dias por 2 anos. Atrás do quê? Atrás de supernovas, tá? Então é o seguinte, o telescópio, como ele tem um campo de visão muito grande, na hora que ele está olhando para um pedação do céu, se uma supernova explodir ali, ele consegue detectar. Como ele é um telescópio muito rápido, lembra que eu falei no começo que ele é um telescópio muito rápido? Então ele detecta rapidamente essa explosão, manda esse alerta para todos os outros telescópios e as supernovas são estudadas. Para que estudar supernovas do tipo 1A, que é um tipo específico de supernova? Porque essas supernovas elas são usadas como réguas para a gente medir o universo. E ao medir o universo, a gente consegue medir a taxa de expansão do universo. E aí, talvez, pode ser que o Roman seja decisivo para que a gente possa resolver um dos grandes mistérios do universo hoje, que é a tal da crise cosmológica. A gente tem uma crise, uma questão, uma tensão, né? O pessoal chama de tensão de Hubble. Por quê? Porque quando você mede a expansão do universo usando dados do universo primordial, você tem um valor. Quando você mede a expansão do universo usando dados do universo próximo, que são as supernovas, você tem um outro valor. Esses valores são muito distintos e não podia ser, porque nós estamos no mesmo universo. Então, como que você responde isso? E isso, quem responde é o quê? É a energia escura. Então, o Nancy Grace Roman vai ter um grande projeto para estudar matéria escura através das lentes gravitacionais e vai ter um grande projeto para estudar a energia escura através do estudo de supernovas do tipo 1A. E assim, quem sabe, ele consiga matar esta grande questão que a gente tem por aí, tá? Ele não vai dizer para a gente, né, o que é a energia escura, o que é a matéria escura, mas ele vai poder medir aí com precisão como que se a expansão ela está acelerando mesmo, não está? Agora surgiu um trabalho falando que não está acelerando. Ele vai poder matar essa charada toda com este grande projeto aí que ele vai fazer. Beleza? Uma outra coisa muito legal, tá? Muito interessante que tem é o coronógrafo, né? Então, como eu falei, o coronógrafo dele é da ideia da própria Nancy Grace Roman e na verdade, vamos lá explicar isso aqui direitinho, pessoal.
eles estão aproveitando o Nancy Grace Roman para fazer o que a gente chama de demonstração de tecnologia. Aqui na Terra, a gente sabe que o coronógrafo funciona. Observatórios têm coronógrafo. Você tampa a estrela, você, né, o Subaru tem um grande coronógrafo desse que faz grandes imagens de exoplaneta. Será que isto funciona no espaço? Nós não sabemos. O que você faz então? Você cria um negócio chamado demonstração de tecnologia. Você faz um equipamento, coloca ele para ir para o espaço e testa ele. E é isso que vai acontecer com o coronógrafo do Nancy Grace Roman. Por quê? Porque a NASA, ela está pensando em lançar um novo telescópio espacial chamado Habitable Worlds Telescope, ou seja, o Observatório dos Mundos Habitáveis. E este observatório, ele vai funcionar com coronógrafo, mas esse vai ser carão. E esse vai ser complexo de fazer. Então o que a NASA está fazendo? Ela está aproveitando o Nancy Grace Roman, vai fazer uma demonstração de tecnologia. E se tudo funcionar, depois isso vai para o Habitable Worlds Observatory. É isso que ela vai fazer, tá? Então ela vai tentar, né, tampar a luz de algumas estrelas que já têm exoplanetas conhecidos, e com isso ela vai tentar imagiar esses exoplanetas aí. Se isso funcionar, show de bola. Se não funcionar, era uma prova de tecnologia e tudo bem. Mas é uma coisa muito, muito legal o que o Nancy Grace Roman vai fazer. Lembrando, né, de novo, né, que o Nancy Grace Roman, ele não compete com o James Webb, ele não compete com o Hubble, eles são instrumentos complementares, tá? Eles são instrumentos complementares. É como se o James Webb e o Hubble fossem uma lente, né, uma teleobjetiva, enquanto o Nancy Grace Roman fosse uma lente grande angular, tá? Então isso é que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Para onde que ele vai? Da onde que ele vai fazer essas observações? Ele vai para o mesmo lugar do James Webb. Ele está indo para o ponto de Lagrange, para o L2, que a gente chama, e ele vai ser lançado, de acordo com o que falaram aí nas lives, nas entrevistas, ele vai demorar 100 dias para chegar no ponto de Lagrange e começar a operar cientificamente. O James Webb, se a gente fizer uma conta aqui, o James Webb foi lançado no Natal de 2021, que era dezembro. E a primeira imagem científica dele foi no dia 14 de julho de 2022. Então foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses. Demorou mais tempo. O James Webb demorou uns 200 dias para poder ter... 200, né? É isso aí, 200 dias para poder ter as suas imagens. O Nancy Grace Roman vai demorar 100 dias. Eles vão fazer várias imagens de comissionamento, de calibração e tudo mais para que ele possa então poder fazer toda os seus estudos aí. Então, olha só que coisa interessante, né? 100 dias dá mais ou menos o quê? Um pouquinho mais de 3 meses. Então, se ele vai ser lançado em 30 de agosto, se tudo der certo, agosto, setembro, outubro, novembro... agosto, setembro, outubro, novembro, é isso aí, né? É isso aí. Então, em novembro, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, ele vai estar fazendo. Então, antes do ano virar, teremos as primeiras imagens do Nancy Grace Roman e isso vai ser sensacional. Então, está aí um resumão para vocês. O que é o telescópio, quais instrumentos que ele tem. Ele, na verdade, ele tem 2 grandes instrumentos, tá? Que é o Wide Field Instrument e o coronógrafo. E com isso, a NASA vai fazer um projeto de 5 anos, 3 grandes projetos e uma demonstração de tecnologia. Lançamento dia 30 de agosto a bordo do Falcon Heavy, lá em Cabo Canaveral, PED 39A. O foguete já está preparado, o telescópio já está pronto, já encheram o tanque do telescópio, colocaram hidrazina, que é o combustível que ele usa para se movimentar no espaço. Ele já está de tanque cheio, ele já vai ser encapsulado, que a gente fala, colocado na coifa do Falcon Heavy, e aí é só torcer para que tudo dê certo. Então está aí, acho que aqui ficou um resumão legal para vocês do que é o Nancy Grace Roman, seus objetivos, seus instrumentos e tudo mais. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, só ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber.
tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!